Estação Verão, direto das areias do litoral norte gaúcho, hoje das areias e aqui desse cenário maravilhoso, né, do nosso Rio Tramandaí, da guia corrente, né, prefeito Pierre que nos ensinou que essa é a guia corrente, do outro lado é a barra, lembrando que isso aqui antigamente era uma grande foz, né, que foi conformada desse jeito e que gera esse espaço lindo, maravilhoso que a gente enxerga. Muito qualificado, evidentemente, na gestão dele. Hoje a honra de estar de novo com o nosso querido amigo Pierre Emerim, sempre prefeito, eu digo prefeito, pessoal, não, e que Vedovato, prefeito de Imbé, vice-prefeito do Pierre, né? É uma honra poder estar contigo sempre, que bom nos receber sempre na tua Imbé. Eu que agradeço, Rodrigo, a toda a equipe da Vale TV, programa que você representa muito bem. E aqui, costumeiramente, nesse mesmo local, porque há muitos anos nós já falamos desse local maravilhoso aqui, que eu acho muito inspirador, a foz do Rio Tramandaí, essa junção entre o mar, essa junção entre as lagoas, né, e aqui o boto atrás e os pescadores. Isso faz com que a gente sempre se sinta muito bem nesse local, possa falar muito sobre a região, falar sobre as situações que acabam nos importando no dia a dia. Mas, como disse, é um prazer receber novamente aqui nesse dia maravilhoso. Ô prefeito, muito sol, um ventinho gostoso, a temperatura super agradável hoje, sobretudo no vento chega a ficar fresquinho. O rio é essa fonte de vida, né? Água doce chegando à água salgada. E claro, né? Eu estou enxergando uma ponte ali, prefeito. Não sei se é impressão minha, mas eu estou vendo ela ali. Ela está chegando. Ela está chegando, Rodrigo. Que anúncio fantástico a gente teve nesse momento. O governador liberou um volume suficiente para realizar esse projeto. Com esse volume também a possibilidade de ampliação de parte da nossa Avenida Paraguaçu. Então, quer dizer, nós vamos ver uma mudança de fotografia aqui, que é uma coisa que a gente que te acompanha desde o teu início do teu primeiro mandato, a gente te ouve falar, te vê falar sobre isso desde os primeiros instantes. Entre os desafios que tu tinha à frente do teu mandato, era esse, de qualificar a infraestrutura do município, o que tu fez em todas as áreas, mas buscar alternativas para o sistema viário do litoral norte gaúcho, que liga a parte norte ao sul pós-Tramandaí, né? Teve alguma ida que tu foi ao governo do estado ou ao governo federal que tu não falou da ponte? Não. Não, impressionante, mas nós não tem ainda, né, o atual prefeito deve também estar muito eufórico, e trabalhando nesse sentido. E claro que as nossas reuniões, as nossas idas, tanto comparecendo à agenda dos governadores, e eu fui prefeito com 3 governadores, né, com o governador Tarso, com o governador Sartori e com o governador Eduardo Leite. Sempre nas 3, a agenda, se não foi a principal, era a secundária, era a questão da ponte. E eu me lembro muito bem, e aqui é importante a gente frisar aonde tudo tecnicamente iniciou. Porque há 30 anos se ouve falar que o litoral precisa de uma nova ponte em Imbé, Tramandaí, né? Essa necessidade de alternativa viária e talvez ao mesmo tempo com a alternativa viária nós temos um outro ponto turístico, que é o que vai provavelmente acontecer. Mas teve um fato, Rodrigo, lá em 2014, quando a presidente Dilma veio a Osório,
inaugurar o Instituto Federal de Educação. E eu, claro, iniciando ali, eu estava no meu segundo ano de mandato tal, e a gente acha que às vezes as coisas podem se realizar e podem se concretizar através de um jeito. E eu me preparei, né, um momento com ela, né, foi a assessoria dela, disse, vai ter um momento, o prefeito, com ela, te prepara e coloca aí nas tuas prioridades o que tu acha que dá para encaminhar com a presidenta Dilma. E eu preparei aqui todo um ofício bonito, eu mesmo, né, fiz o ofício, entabulei e tal, isso e aquilo, contei o histórico. E me preparei, daí teve o momento após a cerimônia, a presidente Dilma me chamou para conversar. Estava junto com ela o governador Tarso Genro. Era um elemento de estrelas ali naquele momento. Não, era o momento certo, eu achei assim, hoje eu vou sair com essa ponte, com a garantia dessa ponte. 8 anos atrás. E convidei também o prefeito Rapac, na época o prefeito de Tramandaí, convidei o prefeito Rapac, que estava lá, eu também estava na solenidade, óbvio, eu disse, não, vamos junto, por mais que o momento fosse mais meu, eu disse, não, vamos junto porque não era do teu partido? Não era, mas é o representante do município vizinho, porque não adianta falar em ponte, em Imbé Tramandaí, se tu não dialogar com as sociedades, não só de Imbé e Tramandaí, mas como todo o litoral, né? E naquela oportunidade, assim, daí presidente Dilma, fala prefeita, ela, o que a gente pode ajudar? Eu disse, não, a senhora pode nos ajudar em muito, de várias demandas, mas tem uma aqui que a senhora conhece a nossa necessidade, porque veraneou a vida toda aqui em Tramandaí, e eu perguntei para ela, quantas vezes, mesmo já há 10, 15 anos atrás, que a senhora ficou trancada na ponte, a ponte Giuseppe Garibaldi? Ela disse, muitas. Pois é, e é por esse motivo que nós estamos solicitando uma ponte para o governo federal. Daí ela, muito educada, assim, muito técnica, ela disse assim, aonde está tramitando o projeto dessa ponte? O projeto está pronto? O projeto está pronto? E eu, naquela minha ingenuidade, vamos dizer assim, de início de mandato e tal, eu imaginei, porque o assunto ponte fazia 30 anos que estava em pauta já. Eu disse, não, olha, me pegou no contrapé, disse, não, acho que sim, porque muita gente falou em ponte, né? Muita gente se falou e tal, então provavelmente, presidente, tem projeto da ponte, sim. Então faça assim, prefeito, me identifique onde está o projeto e recebeu o ofício que eu vou articular junto ao ministério, ela me falou um ministério que não me lembro qual agora, e nós vamos sim, porque realmente é uma prioridade para a região, não só para as cidades, mas para a região. E daí presidente, e se não tiver o projeto? Eu tinha que aproveitar aquele momento ali, o governador Tarso no lado. O governador diz o seguinte, se não tiver o projeto, o Estado vai fazer o projeto. Opa, então nós já tínhamos ali algo muito bem encaminhado. Rodrigo, não levou, e isso me chamou muita atenção, sim, porque não levou 7 dias, eu estava com uma resposta assinada por ela, que eu tenho esse documento até hoje, dizendo o seguinte, prefeito, fazendo toda a avaliação aqui em Brasília, junto aos ministérios, nós não identificamos nenhum projeto da ponte. Em 7 dias. Eu, claro, peguei aquele ofício e fui ao governador Tarso. Governador, se recorde, se tivesse o projeto, estava garantida a ponte, mas não tem o projeto, e está aqui como não tem o projeto. O governador disse, não, vou me certificar na Metroplan, porque tu te recorda que há muito tempo atrás falaram na Avenida do Litoral, que também tinha no traçado uma nova ponte e tal. Verificaram na Metroplan, também não tinha. Só tinha a ideia e a vontade, né, de se construir.
E por óbvio que não existe como o governo federal disponibilizar nenhum recurso, nem o estadual, se não tiver o projeto técnico, onde se faz toda a avaliação, né, e se é o projeto de arquitetura, o projeto de engenharia e a noção de valores. Né, que não posso dizer que uma ponte custa 30, custa 100 milhões, tem que ter algo técnico. O governador Tarcísio verificou também, não tinha. Ali ele deu logo em seguida um outro despacho determinando uma licitação para que a Metroplan fizesse a contratação do projeto técnico da ponte. Aquele ano era o ano de 2014, era o ano da eleição. Né? Nós tínhamos eleição para governador e, se eu não me engano, essa conversa e esses fatos ocorreram em março daquele ano. Março, abril, foi bem no início do ano. E, de fato, o governo estadual abriu um procedimento licitatório para a contratação do projeto técnico da ponte e de engenharia. Foi publicado os editais, eu acompanhei ele todo. Na primeira, quando abriu, quando foi marcada a licitação, acabou sendo deserta. Não apareceu nenhuma empresa. Foi remarcado a licitação para janeiro do outro ano, já com outro governador, foi o governador Sartori, e lá tiveram uma decisão de início de governo cancelar todos os procedimentos licitatórios que tinha, foram centenas, e incluído o nosso da ponte. Ou seja, naquele momento nós perdemos a oportunidade, né, do Estado contratar já em 2014 o projeto da ponte. A presidenta Dilma era presidente ainda, se tivesse, ou seja, estaria tudo certo. Bom, não acontecendo isso, nós voltamos quase que a estaca zero. Né? E daí começamos a fazer um trabalho, e logo em seguida começou também o processo de impeachment da presidente, ou seja, o clima no Palácio do Planalto já não era dos melhores, a prioridade era a pauta política, essas pautas técnicas ficam mais de lado. Mas nós conseguimos também, ao longo dos anos e das reuniões, convencer a bancada gaúcha a destinar recursos para a contratação do projeto. Tivemos e daí, eu não sei se tu te recorda também, Rodrigo, mas teve aquela matéria onde um grande canal de comunicação fez uma matéria muito boa, inclusive demonstrando que a ponte ela tinha risco, muito risco, né? Ela estava se deteriorando. E eu peguei aquele vídeo, editei ele, e na oportunidade com a bancada gaúcha eu coloquei para todos os parlamentares poderem ter uma noção mais clara, porque às vezes o parlamentar é lá da fronteira ou de outra região, né? Nós temos parlamentares que têm ligação com o litoral, mas a grande maioria não. E ali, sabe que foi o grande lance, assim, ó, foi quando os parlamentares viram que realmente era algo muito necessário. E em 2017 nós conseguimos uma indicação, uma emenda parlamentar da bancada gaúcha para a contratação do projeto técnico. Foi indicado em 2017. Em 2018, com um auxílio muito grande do ex-ministro Eliseu Padilha, nós conseguimos lá no dia 29 de dezembro de 2018, já no final do governo Michel Temer, assinar o convênio entre o governo federal e o município de Imbé. Não tinha como assinar com os dois, tinha que ser só com um. E, enfim, acabou sendo com o município de Imbé, mas poderia ter sido com o município de Tramandaí também. Então, ali foi quando nós efetivamente conseguimos garantir com o governo federal recursos para a contratação do projeto técnico. Ou seja, era algo sem volta. Até porque numa lógica de investimento, o governo federal não investe em projeto técnico e com o tempo esse projeto que é contratado fica de canto, fica de lado e não se investe no projeto para executar. Quando investe no projeto técnico, pode ter certeza que o investimento na execução vem. Ou seja, ali foi
E foi o que aconteceu. Com o convênio, nós conseguimos licitar. E nós temos mais rapidez, agilidade em licitar projetos, em fazer procedimentos licitatórios. Imbé fez o procedimento licitatório em 2019, uma empresa especializada em projetos de ponte, reconhecida, né, no país, acabou que venceu a licitação, nós assinamos contrato e durante o ano de 2020 começou a desenvolver os estudos necessários. Na pandemia deu uma atrasada, porque dependia muito de audiência pública, mas apresentou agora em 2021 o projeto final. Apresentando o projeto final, ou seja, estava limpo aquela questão do projeto técnico, ou seja, se identificou os valores, os traçados, era... A comunidade, se vê a questão do meio ambiente, tudo. Não poderia ter sido mais aprofundado. Tá? Eu acho que essa questão do diálogo com os pescadores, por exemplo, que é algo que é um entrave hoje, ele não vem sendo discutido muito. Ele foi um entrave ali, mas que eu acredito, né, porque como existem soluções para isso, acho que em mais algumas reuniões, tratando com seriedade e com responsabilidade, porque eu também não quero uma ponte que vai acabar com a biodiversidade. Eu acho que ninguém quer isso aí. Com certeza. Nós queremos uma ponte, sim. Precisamos. Mas nós não queremos agredir o meio ambiente, né, ou modificá-lo. E aqui nós temos um sistema de pesca colaborativa que ela existe só em 3 lugares do mundo. Então, eu acho que nenhum povo inteligente, nenhuma sociedade inteligente pode pensar em destruir isso. Teremos que ter alternativa, que eu acho que terá. Eu acho que agora, passando o verão, as prefeituras, né, os vereadores, a sociedade e principalmente os técnicos ambientais vão poder dar uma alternativa de talvez altura da ponte para não ter pilares, alguma coisa vai ser constituído, que é um detalhe para o projeto. E para nossa felicidade também, o governador garante os recursos para a execução da ponte. Ou seja, a ponte vai sair. E aí nós devemos muito também um reconhecimento à articulação do deputado Gabriel Souza, né, que é um deputado aqui de Tramandaí, que nós podemos falar que é da casa, conhece a aldeia, trabalhou muito bem nesse sentido e convenceu o governador. Me surpreendi, sinceramente, achei que seria mais complicado garantir esses recursos, mas hoje nós temos aí projeto da ponte encaminhado, com alguns detalhes talvez de licença ambiental, talvez algumas alturas ali, coisas simples que podem ser ajustadas com boa vontade. Mas o que é mais importante, o dinheiro, o recurso garantido para executar essa obra que vai com certeza melhorar as nossas vidas aqui. Teoricamente, em 2 anos e meio a gente começa a caminhar e andar por cima dela. Creio que sim. E o desenho dela ficou muito bonito, de forma, inclusive, a valorizar a sempre pesca da sardinha, né? Exato. E foi sempre esse raciocínio. Nós não queremos... Tá, tudo bem, nós precisamos de um novo instrumento coletivo que melhore, né, o trânsito, sim, mas podemos acoplar a esse instrumento outras acessórios assim que possam também valorizar o pescador, valorizar a ciclovia, o ciclista? Podemos. Então sempre foi esse o conceito de nova ponte, né? Nós não queríamos só uma ponte, nós queríamos uma ponte que pudesse atender o pescador, pudesse atender também os ciclistas, os pedestres, enfim, algo que possa nos atender por completo. Imagino que essa região toda da cidade tenha uma mudança profunda a partir disso, né? A Avenida Rio Grande, que foi projetada como uma grande avenida desse município, né? Que corta praticamente todo o município de Imbé, né? Vai até Santa Terezinha, se não me engano. Vai até... Ela está projetada para ir até lá. Tem alguns locais que ela ainda não está... não tem um fluxo contínuo exatamente ali sim, entre Presidente sim.
mas modifica sobretudo a região central. Modifica. Aqui Não, eu sempre achei e continuo achando, e ainda mais agora com a população que descobriu que existe vida no litoral no inverno. Né? A pandemia, ela, claro, por óbvio, nos trouxe muitos dissabores, né? Infelizmente perdemos muitas vidas, amigos, trouxe muita tristeza para todo o mundo e para todo o país, e para as nossas cidades aqui não foram diferentes. Agora, ela por um outro lado, e sempre foi uma grande luta do litoral fazer com que na baixa temporada também tivesse vida ativa. E se observa que hoje tem vida ativa. As pessoas viram que morar aqui no inverno pode ser uma boa opção, né, do que ficar em grandes centros. Aqui tem tranquilidade, aqui tem segurança, aqui tem um comércio muito atuante também. Melhorou muito as opções gastronômicas, né, enfim. E a ponte, ela vai potencializar isso aí, Rodrigo. A ponte ela vai potencializar, ela vai valorizar mais esse local. Imagina esse local daqui a 2 anos e meio, 3 anos. A cidade é um organismo vivo, né? É um organismo vivo. Ela vai se conformando, se modificando. E principalmente no lado de Tramandaí, que ali se chama a Barra, que é o bairro mais antigo de Tramandaí. Esse bairro ele já foi o bairro que mais tinha veranistas, porque os veranistas, os primeiros, a grande massa de veranistas era na Barra, em Tramandaí. Com a demolição da Ponte da Sardinha, meio que ficou esquecida. Então, eu também, os meus parentes também são dali, da Barra, e eu acompanhei isso, né? Eu peguei o outro lado lá, quando existia a Ponte da Sardinha, que ali existia uma vida mais latente. O que eu acho que vai acontecer também aqui no lado norte de Tramandaí, né, vai crescer muito. Ou seja, todo mundo vai ganhar, turismo, o comércio e as pessoas que terão um novo cartão de visita. E para esse público crescente, né, que vai ocupando mais espaço, que vai chegando e passando às vezes uma semana aqui, uma semana lá, às vezes um fim de semana prolongado aqui, 3, 4 dias na cidade, às vezes fica uma semana aqui, passa 3 dias lá, fica mais 2 semanas aqui. Quer dizer, as conformações do ambiente de trabalho também estão modificando muito e possibilitando que a gente esteja através da internet em qualquer lugar. Grande parte dos ofícios é possível isso, né? Tu, com a tua experiência administrativa e conhecimento tem dessa região inteira, teus colegas prefeitos, o que tu enxergou de como essas sociedades se prepararam e receberam esse público inesperado, né? Aumentando aí 20, 30, 40% em alguns momentos, talvez mais do que isso, inclusive, a população fixa do município, né? Que é uma coisa que se vê nas grandes booms demográficos numa década, em 2 décadas, e aí tu tem isso em 1 ano, em 2 meses, em 1 mês. Sabe, Rodrigo, que, claro, ninguém, aqui nós voltamos a falar, ninguém queria que tivesse acontecido o que aconteceu, né? O que colaborou para que a região do litoral estivesse melhor preparada para suportar toda essa grande demanda, que até então era mais transitório, porque o litoral se preparava para trabalhar 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. No início da demanda foi bem no final de fevereiro, te recorda? Da pandemia? Sim. Bem no final de fevereiro, ou seja, a estrutura ainda estava latente. Os restaurantes, os supermercados, né, as farmácias estavam com aquela grande estrutura de logística e quadro de trabalhadores. Acabou que de lá para cá, ela se manteve. Ela se manteve em raríssimas situações onde acabou tendo um prejuízo ou uma diminuição de estrutura. E os municípios agiram rápido e com o apoio do comércio para atender essas demandas que permanecem até hoje, né, melhorando, aperfeiçoando mais a sua prestação de serviço. Porque é vaga na escola, na creche, no posto de saúde, né?
E aí que tá. A briga pela vacina. Não, mas como é que a gente vacinar aqui? Eu sou morador daqui. E sabe que o Deu Estado tudo certo. deu tudo certo. Pior que existiu percalço, mas deu tudo certo. E o que é importante, o Estado, que antes nos enxergava mais somente no verão, começou a nos enxergar também nos 12 meses do ano. Porque tanto é que o anúncio do investimento da ponte, da duplicação aqui da Avenida Paraguaçu e de vários outros locais do litoral norte, foi muito por conta disso aí também. Eu não posso perder essa oportunidade de conversar com o prefeito Pierre, o ex-prefeito Pierre, né? Sempre prefeito Pierre, sobre o quadro político nacional gaúcho. A gente está aí há alguns meses de entrar na campanha, de verdade, já vivemos a pré-campanha, e em 2 de outubro todos vamos às urnas para escolher nossos próximos governantes, ou para referendar projetos, ou para revisitar novas ideias. Eu quero saber como é que tu está te posicionando diante disso. E o povo quer saber. O ex-prefeito Pierre é candidato. Na volta do intervalo, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estação Verão de volta, direto aqui da Guia Corrente, do Rio Tramandaí, da nossa barra do Rio Tramandaí, município de Imbé, né, do outro lado, lá o pessoal pescando na famosa pesca colaborativa, né, do nosso boto, já é Tramandaí. Hoje conversando com o ex-prefeito de Imbé, advogado, né, 8 anos prefeito de Imbé, elegendo seu ex-vice-prefeito novo prefeito da cidade, o Pierre Emmerin. E é claro que a gente não pode perder a oportunidade de conversar um pouco sobre o que a gente vai viver, o que a gente já começou a viver. Está disparada a campanha já, presidente em franca campanha de reeleição, ex-presidente Lula se posicionando, com uma vice-candidatura inédita, né, com tudo para ser Geraldo Alckmin, seu candidato a vice. E claro, no Rio Grande do Sul, novamente devemos não reeleger um governador. O governador balançou nos últimos dias, diante de tanta gente pedindo para que ele fosse candidato, de todos os partidos, do agronegócio,
mostrando, claro, o potencial do seu trabalho, de tudo que ele pôde fazer nos últimos 3 anos e pouco. O prefeito é sempre lembrado, esse prefeito Pierre é sempre lembrado como candidato a qualquer coisa. Tramandaí já te queria como prefeito, Imbé provavelmente teria te reelegido pela segunda vez, reelegido mais uma vez, né? 3 vezes prefeito, não é possível a legislação. E agora nós temos a possibilidade de candidaturas à deputação estadual e federal, né? Novamente, a gente conversando com as pessoas aqui, teu nome é sempre muito lembrado, né? Como é que tu está enxergando essas eleições e, especialmente, te preparando, assim, fardado na beira do campo? Como é que está isso aí, Pierre? Sabe, Rodrigo, que primeiro que eu sempre fico agradecido, assim, lisonjeado pela lembrança que o povo tem. As redes sociais mostram isso claramente, né? Não tem algo melhor para alguém que já teve um mandato, né, que nem eu tive 8 anos aqui na prefeitura, ser lembrado. Ou seja, isso significa que algo de bom nós fizemos para a cidade e para o povo, né, porque também não adianta fazer somente coisas boas para a cidade sem ao menos atender e conseguir compreender o sentimento das pessoas. Eu acho que isso nós fizemos e passamos com uma nota muito boa. Já em relação à eleição, nós temos um quadro, me parece muito polarizado hoje, né, a nível nacional. Tá muito evidente essa polarização. Pode ser que, acho que muito por não ter se constituído a alternativa, a tal terceira via, né, ao longo dos últimos 12 meses, 16 meses. Acho muito difícil se constituir agora, muito difícil, porque praticamente as pessoas já estão definidas, né? Acho que essa... Já tem um lado. Já tem um lado. E aí daí quais são os lados? O lado que entendem... Alguns entendem que está bom o país, que tem que continuar desse jeito, e outro daquele lado que entende que as coisas podem melhorar e que pode o país voltar principalmente para a classe mais trabalhadora, a classe que mais precisa ter uma outra condição de vida. Todo mundo sabe que eu entendo que o país precisa melhorar. Eu até poderia falar individualmente para ti, Pierre, tá bom? Tá, mas sempre teve. Só que eu observo, aqui não preciso esticar muito o meu pescoço, observo que para outros não está nada bem. Preço do combustível lá nas alturas, o gás de cozinha quase que impossível uma família trabalhadora comprar, a comida muito cara, conta de energia. Eu estou falando do básico. E eu não consigo enxergar nesse modelo de governo que nós, a médio e longo prazo, muito menos a curto, teremos algo que possa mudar esse quadro. E por isso que entendo que e vou trabalhar para que tenha mudança, respeitando as opiniões contrárias, adversas, e quem me acompanha sabe que eu sou também uma pessoa bem democrática. Eu acho que a discussão política, e não quero na minha vida, não está postado para mim um objetivo de criar inimizade por conta da política. A partir do momento que tu respeita a opinião dos outros e os outros respeitam a tua opinião, tudo pode fluir. Então, já quanto ao fato de ser lembrado, Rodrigo, eu acho que cada um de nós, principalmente aqueles que podem fazer uma diferença eleitoralmente, conforme a situação e conforme inclusive for a chamada para participar do jogo, e daí os líderes que fazem isso aí, os grandes líderes, né, eles têm que ter essa noção clara. Então eu não descarto
Eu não descarto essa possibilidade. Tu hoje não estás filiado? Não estou filiado desde as convenções do ano de 2020. E mais por um problema partidário local, né? Não um problema de relação com o partido em si, né? O meu jeito de ver... Pela tua fala, é natural pensar que tu poderia voltar ao PT, é isso? Olha, poderia. Eu nasci e me constituí e enxergo a política como e tenho esperança, né, na esquerda e eu no campo progressista, vamos dizer assim. No campo progressista, quem me conhece sabe que eu não sou da extrema também, eu sou mais para o centro, mas nós temos essa visão de mundo e continuo tendo, e não consigo pensar diferente, né, de um mundo mais fraterno, de um país onde as pessoas podem ter mais alternativa e oportunidades de vida, onde a educação possa fazer diferença, né, na vida, e é transformadora. Então, essas políticas assim que eu acho que um governo tem que ter, assim como na pandemia, por exemplo, né, eu acho que estrategicamente o governo federal errou muito, né, em sempre resistir a algo que acabou fazendo depois. Porque não tem como tu não cuidar das pessoas. A função do Estado é cuidar das pessoas. E a gente viu que estavam resistindo muito e acabaram cuidando em termos assim, né? Porque cuidou porque era obrigado, mas o coração não se entregou. Então, Rodrigo, provavelmente essas candidaturas elas vão se definir aí no mês de março. Então, março pode ser provavelmente um mês aí que vai ter definições. Até o final de março, comecinho de abril, tem que estar filiado. Tem que estar filiado, então não tem como não ser depois. Pierre, o Litoral Norte, em que pese a sua baixa densidade populacional perene, né, mas a sua grande importância turística e como eixo de receber, na alta temporada sobretudo, milhões, né, de pessoas, não é milhares, são milhões de pessoas, mas tem uma baixa densidade eleitoral, populacional e eleitoral, mas sempre teve nas últimas décadas importantes representantes. Foi importante no mapa nacional, tu falaste agora há pouco do ex-ministro Padilha, né? Falavas do Gabriel, falávamos antes em off do deputado federal Alceu Moreira, todas as pessoas muito ligadas aqui ao nosso litoral norte. O senador Heinz tem casa aqui em Bé e passa grande parte do seu tempo, na pandemia agora muito do seu tempo aqui, inclusive, né? Como é que vai ser as eleições gaúchas esse ano a partir desse prisma, hein? Já que o mapa político, me parece, passa muito por caminho que o MDB vai tomar, né? Qual é a tua expectativa olhando para esse grande cenário, assim, para esse grande tabuleiro de xadrez, hein? Até onde tu pode falar para nós, é claro. É claro, né? Acho que... Tu é amigo de todos eles, né? Olha, graças a Deus, eu não tô, como eu disse antes, eu não tô na política para viver de inimizade, assim. Eu às vezes, inclusive, sou muito criticado por alguns que não compreendem isso aí, que acham que o Pierre, porque é progressista, da centro-esquerda, ele não pode dialogar com quem é da direita. Não, posso sim, e que inclusive com a extrema-direita. Nós podemos conversar e daqui a pouco, em determinadas pautas, eu posso ser convencido, ou eles também, né? Eu tenho muita esperança nisso aí. Então, algo que eu sempre tive de bom e não quero mudar é o fato, e não aceito que ninguém me aponte o dedo e diga assim, não, tu não pode mais estabelecer uma relação com fulano de tal. Não, eu governei em Bé, me relacionando com todos, e foi por isso que deu certo. Eu não fiz reserva de mercado político, vamos dizer assim. E o Litoral Norte acabou que virou meio que protagonista das eleições estaduais. É uma região que até então
não tinha muita importância, mas o fato de receber essa superpopulação e daí o fato desses atores políticos, né, permanecerem muito tempo aqui. Presidente da Assembleia, né? Presidente da Assembleia, sabe? Ou seja, nós poderemos ter um candidato a governador que é daqui. O Litoral nunca teve isso. Se a candidatura é viável, não é uma outra coisa, mas, poxa, isso é importante, né? São pessoas... candidatura do MDB sempre é viável, né? Sempre é viável. De tempos em tempos ela volta. Ela é viável. Uma candidatura do PT também, né, tem sempre uma possibilidade de disputa muito forte. Agora, eu acho que nós saímos lá, né, de uma região que era pouco lembrada, assim, sobre a sua importância eleitoral, e agora virou protagonista. E mais, e mesmo as pessoas talvez ainda não votando aqui, mas residindo aqui, mesmo que seja de forma temporária na semana, acho que nós teremos grandes chances de elegermos candidaturas que têm esse compromisso com a região. O Litoral sempre elegeu 1 ou 2 deputados estaduais. Um federal, antes foi o deputado Eliseu Padilha, depois agora o deputado Alceu Moreira. Acho que neste ano teremos surpresas positivas. Mais candidaturas terão sucesso, tanto a nível estadual como a nível federal. Porque a região se conscientizou da importância de ter seus representantes ligados aqui. O cara que vai chegar aqui na Barra e vai conversar com todo mundo e vai ouvir as pessoas. Então deixa eu te provocar exatamente nesse sentido. Tu tens uma relação de amizade também com o deputado Henrique Fontana. Muito. Um importante agente político do nosso estado, muito parceiro nas ações para a Imbé, no teu mandato, e que já anunciou que vai pendurar as chuteiras. Né? Não tá fora do próximo pleito a deputação, depois de algumas eleições sucessivas. A gente pode ter uma surpresa dentro do PT, por exemplo, aqui no Litoral Norte, ocupando um pouco desse espaço, talvez com a bênção, inclusive, dele? Pode isso acontecer. O deputado Henrique Fontana, que é um grande amigo meu, antes mesmo de eu ser prefeito, e que eu considero uma das maiores lideranças do estado, alguém que tem uma conduta invejável, e é uma pena assim, o Congresso Nacional não ter mais um mandato do Henrique Fontana. É um cidadão polido, né, um médico, formado em administração. O mandato dele tem uma ideia assim, de lançamento de uma candidatura que o substitua, uma candidatura viável a nível federal. Né? Existe um sentimento ali do mandato em apoiar muito o ex-prefeito de Rio Grande, o Alexandre Lindemeyer. Mas isso pode acontecer, aí que tá. Março está aí, durante o mês de março tudo pode acontecer. Maravilha. Uma honra sempre poder conversar contigo. Evidentemente a gente poderia conversar por horas aqui. Sempre tem coisas boas. Eu admiro demais o prefeito Pierre, porque a gente pode conversar sobre todo o Litoral Norte, sobre toda a política gaúcha, sobre gestão pública, lato sensu, não vai falar só das suas realizações. E é um homem republicano, como a gente vê sempre, falando democraticamente com todos, construindo ao lado de todos, independente de quais suas correntes políticas, suas correntes partidárias. Pierre Hermelin, sempre uma honra poder estar contigo, sempre muito gostoso ser recebido e acolhido por ti aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez quero mandar um fraterno abraço a todos que nos assistem, toda a região lá do Vale dos Sinos, que inclusive é muito importante para a nossa cidade, né? Porque, olha, dificilmente a gente não conhece alguém que não tenha suas raízes na região do Vale dos Sinos. Eu nem fiz a brincadeirinha que Mariluz lá é bairro de Novo Hamburgo hoje. E olha, parece mesmo, tem toda quer encontrar coca boa, vai em Mariluz, tu quer encontrar todo aquele... Mas é sempre uma honra, assim, é muito bacana a gente poder todo verão bater esse papo aqui, e nós com saúde, o que é mais importante. Te aguardamos em Novo Hamburgo, tá? Vamos lá. Quem sabe candidato, Quem sabe, vamos ver. Pré-candidato. Vamos ver. Obrigado pelo teu carinho sempre, agradecendo sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos em seguida com mais Estação Verão.